Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês aqui no nosso Pão Diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a poderosa, maravilhosa, exuberante, transformadora palavra de Deus, a palavra viva que muda e transforma as nossas vidas com certeza. Vamos lá, mais um tema, tá bom? Mais um texto bíblico para a nossa meditação, para o nosso aprendizado e o nosso aprendizado mesmo da palavra de Deus, tá bom? Os textos nós precisamos ler, entender e praticar. E hoje eu quero falar também a carta aos Efésios, capítulo 4, somente o versículo 14 e 15, que vai falar desse amadurecimento. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, eu costumo dizer, mas eu não posso deixar de falar sobre amadurecimento aqui do cristão. É vital, é importante, muito importante, vital, que todo cristão venha amadurecer, tá bom? Quando o cristão ele tá no leite ainda, ele é como uma criança, ele não tá preparado, né? Ele não tá preparado para exercer o ministério. Ele não consegue digerir bem a palavra de Deus e ter um entendimento a qual, de fato, o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Né? Ele está, vamos dizer, está verde, ele precisa de amadurecer, né? Passar do verde aí, amadurecer. Ele precisa estar no tempo certo. Ele precisa passar por todo o processo de um período de crescimento, de ficar forte, de ter nutrientes espirituais, vamos dizer assim, para ele crescer e ele começar esse processo aí, né, de evolução. Mas isso precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo, é uma preparação, tá bom? É uma preparação para que ele, de fato, ele venha crescer. Ele vai crescendo através da palavra de Deus. Então, através de hábitos, práticas, o cristão, ele vai amadurecendo, tá bom? Então, ele vai adquirindo experiência, tempo de preparação e ele vai atingindo esse nível aí da fase de uma criança e ele consegue, através aí de um crescimento espiritual, se tornar um verdadeiro adulto aí na fé e não mais um neófito, né? Ou não mais uma criança. Então vamos lá. O objetivo, verso 14 e 15 de Efésios, capítulo 4. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, tá vendo? Levada de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, né, ao erro, as pessoas despreparadas ao erro, né? Essas pessoas, a pessoa tá desprovido aí de cautela, pegam essas pessoas. E o que você vê, o que você tem visto mais, e não somente agora, eu vou falar sobre isso um pouquinho na frente, tá? Mas nós precisamos crescer e amadurecer, meus irmãos. Porque senão a gente fica igual criança. Tudo que a pessoa fala, você acredita, né? A pessoa fala na internet, faz um pix que você vai ser abençoado. Você vai lá e faz um pix. Faz isso aqui que você vai ser abençoado. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E não ser como criança, joga para um lado, joga para o outro. Uma pessoa fala desse vento, dessas ondas teológicas, e você não baseia na palavra, você acredita, né? Então elas são jogadas para cá, elas são jogadas para lá. São ventos de doutrina, que a pessoa vai para um lado, a pessoa vai para o outro, vai introduzindo para as pessoas desprovidas de informação. As pessoas ficam lançando as coisas muito, né, na internet, fundamentos que não é coerente com a palavra de Deus. Procura alguém com um amadurecimento espiritual. Vai para a palavra. Vai para alguém de confiança. Me explica isso aqui é verdade? Isso aqui é coerente? Porque para nós que já temos assim uma caminhada, estamos aqui pela misericórdia, graça ou favor do nosso Deus,
Você consegue ver os espíritos de engano. O Senhor está aí trabalhando, né? O dom, discernimento de espírito. Você sabe quando é um espírito de engano ali para enganar as pessoas. Pessoas estão mentindo. Os fraudulentos da fé. Não é verdade? Mas as pessoas, coitados, aquelas pessoas que são ingênuas, elas não sabem a diferença. Então, são os neófitos na fé, começaram agora, não tem um amadurecimento. E até mesmo cristãos que já têm tanto tempo na obra de Deus e não têm uma intimidade com a palavra de Deus, um crescimento. Então, tudo que fala com ela acredita. Revelações que não tem nada a ver com Deus. As pessoas falam o que Deus está mandando e Deus não falou. Então nós precisamos aí, olha, estar ajustado aí, unidos com a pessoa de Cristo, né? Crescendo, sendo alimentado com a palavra, instruído. Você tem que buscar uma pessoa aí de confiança. Isso aqui tá certo, eu tô indo no caminho certo. Não cai nesses enganos, não. Então, o surgimento desses falsos profetas aí, ele não é algo, né? É um fenômeno atual, não. E nem exclusivo dos finais do tempo, né? Pelo que nós estamos lendo aqui da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, né? Não, Paulo e com certeza o mesmo Senhor Jesus já lutava, tá bom? Contra esses falsos pregadores com má índoles, tá bom? Que não eram inocentes. Ou mal orientados, não. Mas eram pessoas más, perversas. Pessoas que não andavam no caminho do Senhor, egoísta, né? São os adivinhadores aí da fé. Então, pessoas fraudulentas, avarentas. Então, qual que é o objetivo, né? Era afastar os crentes imaturos, tá bom? Os crentes que não têm conhecimento do caminho do Senhor por meio de sofisma, tá bom? Sofisma, é uma mentira que veste de verdade. E heresias bem pontuais aí, né? Seduções falsas, mentirosas, a partir de bases que parece que é verdade, mas não é. Então Paulo ele usa essa figura de linguagem isso aqui num texto que a gente está pegando para a gente ler, para comparar. Então esse comportamento confuso, inseguro de certos cristãos, tá bom? Instáveis. Então ele compara, né, como pequenas embarcações no meio de um mar revolto. Aqui é onde eu li, né, que introduz a essas pessoas, a essa confusão, a esse naufrágio mesmo espiritual. Nós precisamos estarmos atentos a isso, né? Busque alguém. Eu lembro que quando eu comecei aí na fé, buscando ao Senhor, eu buscava pessoas de referência, mandava mensagem para me ajudar, para ver se eu estava no caminho certo, se eu estava tendo entendimento da palavra de Deus, para que de fato eu venha entender a bênção de Deus, né? Então, até mesmo 1 Timóteo capítulo 4 fala, tá? Mas o mesmo Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. A mente ficou fechada, atrofiada, cauterizada por sua própria consciência. Elas acham o que elas fazem tá certo, né? Revelações absurdas. Tem pessoas que só vivem por revelação. Vai lá na igreja porque lá tá revelando. Eu vou na fila daquele profeta porque é ele que revela. A tua maior revelação é a palavra de Deus. Vai pro joelho, vai pro arrependimento, vai buscar o Senhor. Para de viver pro profeta da internet e vai buscar a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Vai buscar a palavra de Deus, que é a verdade. Vai buscar conhecimento, vai lendo, vai pedindo ao Senhor discernimento de espírito e não seja enganado, não vai indo daqui e ali, não corre atrás de pessoas, que as pessoas são enganosas. A verdadeira voz de Deus é a palavra de Deus. Recebeu uma profecia, avalia. Você não pode julgar, né, o profeta, mas você pode julgar a profecia que você está recebendo. Nem tudo é de Deus.
ok? Você não é mais menino na fé, é um crente amadurecido, um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.